A equipe do G1 Nacional fez uma apuração durante a semana passada a respeito da quantidade de mortes violentas do país entre 21 e 27 de agosto. 1.195 mortes violentas foi o resultado, 66 só aqui no estado. Isso representa um morto a cada 8 minutos. Um momento sangrento que parece não passar. E a sociedade, a gente vai se sentindo meio encurralado. Vai fazer o quê? Olha só, gente, a gente conversa sobre isso aqui com o José Aquino, que é representante do Fórum de Segurança do Estado e também presidente do Sindicato dos Agentes da Polícia Federal aqui no Rio Grande do Norte, para comentar essa situação que a gente, quando está vivendo, muito bom dia, presidente, bem-vindo aqui ao Bom Dia RN. A gente, quando vive com a violência tão próxima ou é vítima da violência, pensa que é só no Rio Grande do Norte, mas o Brasil hoje vive essa realidade. Eu queria já mostrar para vocês aqui, se puder colocar para o público ver o que é esse levantamento, o monitor da violência no Brasil como um todo, o levantamento feito pelo G1RN. Enquanto vocês preparam aí, a gente vai conversando. É uma problemática nacional. E onde é que a gente está errando? Por que a violência parece só aumentar no Brasil como um todo e a gente não vê soluções? O que está acontecendo? Bom dia. Bom dia, Murilo. Em verdade, o Brasil passa por uma grave crise na segurança pública e nós, operadores de segurança, cremos que um dos fortes proporcionadores disso é o modelo de polícia adotado no Brasil. Nós, infelizmente, mantemos um modelo completamente ultrapassado, oneroso, improdutivo, e nós não conseguimos efetivamente dar a resposta que a sociedade espera, que é resolucionar os crimes, apontar os criminosos, apontar as provas para que o Ministério Público denuncie e a Justiça consiga efetivamente punir as pessoas que cometeram esses crimes. A média de solução de crimes ainda é muito baixa no Brasil. 5% é isso mesmo? Infelizmente, nós temos, nesse modelo de polícia atual, de polícia investigativa, apenas 5% de resolução de crime com relação a homicídios. Quando se trata de furto, roubo, esse índice cai para menos de 1%. Então, são índices irrisórios de resolução de crime. Então, quando a gente compara esses índices com as polícias dos países mais desenvolvidos, como Inglaterra, França, que tem índices em torno de 80% a 90%, e nos Estados Unidos, que é mais de 65%, então a gente compreende que, efetivamente, nós precisamos mudar esse modelo que aí está. Deixa a gente comentar mais uma vez aqui a questão da violência. Quando a gente fala morte violenta, envolve aí homicídios como um todo, latrocínios, feminicídios e também os índices de suicídio. A gente tem um recorte do que é o Rio Grande do Norte, preparamos um material aí para você acompanhar. Nessa semana de 21 a 27 de agosto foram 58 homicídios registrados aqui no Rio Grande do Norte, 1 latrocínio e 6 suicídios, dando aí um total nesse período de 66 mortes violentas. Aconteceram aí os casos de suicídios, mas você viu que a imensa maioria, 59 casos, envolveram aquela violência direta, né? Os 58 homicídios e 1 latrocínio. Eu queria que o senhor comentasse também uma coisa com a gente, presidente, porque o levantamento, o monitor da violência do G1 apontou um dado muito interessante também. A gente tem os casos de homicídios em que foi o ato do momento, o homicídio de ocasião, motivado ali por uma raiva, uma discussão, coisa semelhante. E isso é a minoria. A maioria é o pessoal que foi lá para matar mesmo. Execução mesmo. Houve realmente a intenção de matar. É uma situação ainda mais preocupante diante dessa realidade. Infelizmente, essa falta de atuação da polícia investigativa propicia essa impunidade. E aí, sabedor de que se alguém comete um homicídio, a possibilidade dele ser pego é de apenas 5%, naturalmente isso propicia esse tipo de atuação dos criminosos. O criminoso se sente mais à vontade para matar, em outras palavras. Infelizmente, essa é a realidade. Então, nós precisamos urgentemente tomar uma medida, toda a sociedade, pressionar o parlamento e os gestores para que nós consigamos efetivamente adotar um modelo de polícia similar ao que se tem no primeiro mundo. Que funciona como lá fora, que realmente consegue dar resposta? O que a gente tem de tão diferente na prática, em estrutura das polícias brasileiras com as da Europa, por exemplo?
Bom, a primeira questão é com relação à experiência policial. Tá? As polícias do primeiro mundo, elas têm entrada única, ou seja, quando o policial ele chega no patamar de gestão, ele já tem um nível de experiência fundamental que ele angariou ao longo do tempo nessa atuação. Ele começou nas funções mais baixas e Perfeito. Foi aumentando dentro da corporação. Isso é fundamental. Aí eu quero citar aqui o exemplo da Polícia Civil. Você deve lembrar, você deve saber, né? Aqui você tem concurso para policial civil e você tem um concurso para o delegado. Quem passou para delegado não foi necessariamente o policial civil. Perfeito. Na maioria dos casos. Exatamente. Isso é um problema? Seríssimo. Seríssimo porque você tem em equipes um policial com 30 anos de serviço que está sendo coordenado por uma pessoa que tem 2 anos de polícia, que terminou um curso de Direito e está tomando decisão estratégica acerca de um tema que ele não conhece. E isso resulta nessa péssima atuação. Outro fator fundamental, Murilo, é a questão da excessiva burocracia que existe nas polícias investigativas brasileiras. Se confunde aqui no Brasil o inquérito policial com a investigação, que são coisas distintas, mas no Brasil, por uma questão corporativista dos delegados, eles juntaram a investigação no inquérito policial. E isso retarda. Quem já teve a infeliz necessidade de ir a uma delegacia registrar uma ocorrência que ocorrera contra si, sabe do que nós estamos falando. Você não leva menos do que 3 horas para fazer um reles registro de um furto, por exemplo. Então, há uma excessiva burocratização no processo de investigação que ocasiona um prejuízo imenso à sociedade, como infelizmente esse que nós estamos vendo com relação à questão de homicídios que a gente não consegue resolver. Agora, deixa eu te chamar mais uma vez aqui, fazer o convite sobre esse levantamento do G1, tem tudo a ver com essa nossa conversa. É o monitor da violência. Gente, uma semana entre 21 e 27 de agosto, a gente teve 1.195 mortes violentas no Brasil como um todo, 66 aqui no estado, aqui no Rio Grande do Norte. Inclusive tem até um mapinha, ó, mostrando a incidência dessas mortes aqui, claro, aparecendo aqui mais no litoral, de acordo com a população, há uma proporcionalidade aí. Tem esse levantamento, essa constatação de que os autores dos crimes, dos homicídios, eles foram lá para matar realmente. E uma coisa interessante, o monitor da violência, ele deu cara para as vítimas. Você, inclusive, consegue perceber aqui nesse levantamento feito pelo G1 algumas das histórias dessas vítimas. A gente fala de número, mas cada uma dessas pessoas tinha uma história que foi simplesmente aí terminada pela violência, encerrada previamente pela violência. Eu conversei aqui com José Antônio Aquino, representante do Fórum de Segurança do Estado, sobre violência e sobre o que poderia, algumas das opções de mudança para a gente sair dessa escalada da violência no Rio Grande do Norte e também no Brasil como um todo. Muito obrigado, bom dia para o senhor. Obrigado, Murilo. Obrigado, telespectadores. Nós acreditamos que nós possamos fazer um esforço conjunto da sociedade para que nós não tenhamos mais a injustiça começando nas delegacias de polícia. Nós precisamos mudar esse modelo de polícia. Isso, obrigado, bom dia.